Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Vamos lá, que eu vou... Opa, eu não consigo enxergar aqui onde eu estou. Aqui, pronto. Agora chegou, né? Isso. E então, aqui, vamos voltar aqui para a gente lembrar qual que era o nosso objetivo aqui principal, como a gente falou agora com o Dimas. A ideia do curso, gente, é a gente ter uma trilha, ter um caminho para construir uma estratégia de comunicação digital para órgãos da iniciativa pública, do setor público, tá? É um curso, vamos pensar assim, é um curso de alguma forma introdutório, porque assim, tem muita coisa para a gente falar e a gente só tem 4 encontros, mas eu acho que também uma experiência que eu vivi, eu compartilho com vocês, existe muito material, mesmo que seja assim, como exemplo do Dimas, é voltado para a área privada, mas se a gente for atrás de material, a gente mais ou menos tenta trazer para a área pública. Então, assim, vocês ficarem em dúvida, vão no Google, peguem esses canais de YouTube, tem muita gente falando sobre rede social, tá? Então, acho que vale sempre a pena a gente ir procurando esse caminho por nós mesmos, tá? Então, vamos lá. Para desenhar essa estratégia, gente, o que a gente precisa? A gente está aqui precisando do nosso velho e bom tripé, tá? Então, assim, eu preciso saber de quem é a voz da rede social, quem é que está falando nessa rede social, tá? E aí eu vou fazer a junção de 2 características, e a gente está discutindo isso. Uma é descobrir quem é o arquétipo, outra é descobrir qual é o conteúdo, o que é o conteúdo que a gente vai dizer. Por que isso é importante, gente? Para a gente não ter, talvez, um elemento que a Aline trouxe agora na fala dela. Quando eu olho rede social, de área pública, em geral, não vou falar, não é todo mundo, nada de afirmação é definitivo, né, gente? O cara fala, o meu órgão faz assim, que bom, que legal que tem esse caminho já. Mas, assim, numa média, como a gente falou, os órgãos públicos acabaram entrando nesse mundo das redes sociais quase como uma obrigação, né? Então, assim, olha, todo mundo tem perfil em rede social, então o meu órgão precisa ter também. Considera que isso, em tese, não tem custo, né, gente? Então, por quê? Porque, assim, basta eu ir lá, sei lá, no Instagram, no Facebook, onde praticamente todo mundo começou, né? De graça, eu abro lá com um e-mail, e não custou nada, então eu estou na rede social. Então, isso trouxe uma sensação para os dirigentes, para a gente que é da área de comunicação social, para o próprio público, para a nossa audiência, de que, assim, então o órgão está
antenado com as práticas mais indicadas ou modernas de comunicação para se relacionar com a sociedade. E o que a gente viu na prática é que isso não funciona dessa maneira. Eu, para estar dentro de um canal de comunicação, e as redes sociais são um canal de comunicação, eu preciso, no mínimo, me adequar aos códigos de conduta desse canal, tá? Porque senão meu processo de comunicação não vai ocorrer, ele não vai ser efetivo, tá? E para ilustrar, a gente tem assim, muitos exemplos, mas eu me lembro muito de um exemplo muito clássico, que já é antigo, né? Porque a gente falava disso ainda na faculdade, mas talvez folcloricamente você já tenha ouvido falar também. Na televisão, que era assim a grande mídia, né, eletrônica, a grande novidade, era uma mídia que chamava a atenção de todo mundo, né? A gente tinha em Cuba um folclore de que o Fidel Castro, ele tinha, né, a presença de Cuba tinha um canal de televisão e ele se sentava na frente de uma bancada, como se fosse um apresentador de telejornal, e lia discursos e falava para a câmera por mais de 8 horas seguidas. Ele abria a câmera, sentava e blá, 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 blá. Tá. E a gente pensa como processo de comunicação, né? Como profissional de comunicação que a gente é. Esse tipo de iniciativa, ela é efetiva? Ela resulta? Por quê? Porque ele gasta uma energia ali, ele pega um meio de comunicação e usa de uma maneira inadequada. Por quê? A televisão é uma mídia que requer algum código de conduta. O que é? Ela precisa de qualidade, ela precisa de uma técnica própria de iluminação, precisa de cenário, porque senão você olha ali, você como receptor daquela mensagem, você olha e fala, não quero essa mensagem para mim, tá? É a mesma coisa na rede social. Rede social, se você não, se o perfil, né, você que eu falo, se o perfil da instituição não estiver adequado a um código de conduta, digamos assim, estou inventando isso agora, de um código de conduta de rede social, ninguém vai querer, ninguém vai ficar. E aí a gente tem uma alegoria que a gente usa lá no meu grupo de trabalho, que é aquele cara que chega e espalha rodinha. Entendeu? Você tem uma rodinha de amigos no churrasco, tá conversando lá todo mundo, contando piada, aí chega um cara chato, aí todo mundo dá uma olhada pro lado e vai cada um para um canto, aí o cara fica sozinho. Então, assim, você ser chato na rede social, o que é o ser chato? Você não se adequar aos códigos de comportamento da rede social e de cada uma tem o seu. A audiência, o cara que está recebendo a sua informação, porque ele está ali no feed dele, ele está passando o feed dele, né? Ele está ali no feed dele, se você trouxe uma mensagem, uma informação que está inadequada para aquele lugar ou para aquele momento, o cara, não quero mais ver você, ele sai de lado, você espanta a sua audiência, tá? E é um pouco assim que a gente vê, e eu vou fazer uma ponderação de um órgão em que eu trabalho, que é o Poder Legislativo, e eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás, a partir de um método de avaliação de uma professora inglesa, muito interessante, a Cristina Leston Bandeira, também é uma pessoa dedicada a estudar o legislativo, ela fez um método para mostrar o quanto ineficiente eram as redes sociais dos parlamentos. Ela focou no Parlamento Europeu, então ela pegou o Parlamento Europeu, o Parlamento da Inglaterra, da França, da Espanha. Ela pegou, se eu não me engano, de um dos países nórdicos, ela juntou lá, tipo, 6 países, e ela mediu o quanto essas redes sociais eram ineficientes. Então, você tem, por um lado, um gasto de energia, você tem uma falsa sensação de comunicação, e você tem uma desconexão com o seu objetivo final, a rede não é eficiente. Então, e eu fiz essa avaliação aqui do Brasil também, tá? Eu peguei esse método dela e fiz uma avaliação nossa. E é isso. Em geral, as nossas redes são ineficientes por isso, porque elas estão desconectadas, seja desse que eu chamo de código de conduta da rede social, segundo lado, porque não entendeu direito a audiência. Então, essa proposta que eu estou trazendo no curso para vocês, gente,
o que que é? Ela é um apanhado de muitas coisas que eu já vi e acho e apliquei, tá? Eu já apliquei essa metodologia e por isso que eu me sinto confortável em apresentar ela, porque dá certo. Eu vi que isso funciona, tá? Então, assim, como é que a gente faz para a rede social não estar desconectada, tá? Então, eu estou ancorada nesses 3 elementos que estão aqui para vocês. Eu preciso saber quem é a voz que está falando. Porque lembra que eu mostrei um slide da aula passada dos influencers? Quando eu estou fazendo rede social de pessoa, eu sou, né, vou fazer a rede social do Neymar. Aí, gente, desculpa, moleza, né? Por quê? Porque o Neymar tem uma cara, eu sei quem é, as pessoas já esperam coisas dele, as pessoas têm as suas referências, então é fácil. Agora, difícil é você fazer isso quando o seu Neymar, entre aspas, é um prédio, é uma instituição, não tem uma pessoa. Então eu falo, tá, mas se essa pessoa não existe, e não é o presidente, por exemplo, não é o ministro, né? Eu posso pegar o ministério, né? O ministério em si, ele tem uma voz institucional, qualquer que seja o ministério, ele está no campo do que a gente chama de comunicação pública. O ministro, que é o titular do ministério, que tem toda uma fala, um lugar de fala garantido também, ele já está no campo da comunicação política. Então, assim, a comunicação, a rede social do ministro tem que ser uma coisa, ou do titular do órgão. E a comunicação social do órgão tem que ser outra coisa. A rede é outra. E ela é tratada de outra maneira, tá? Então, assim, um primeiro caminho deixa eu tentar entender quem é essa voz que está falando na minha rede social, tá? E para isso a gente vai tratar do arquétipo, porque o arquétipo ele me ajuda a entender quem é essa voz. E o conteúdo, que é o que a gente vai fazer hoje, tá? Hoje a gente fecha esse vértice do tripé de quem é a voz que está falando na sua rede social, quem é essa personagem e qual é o conteúdo que a gente vai tratar. Para completar isso, eu preciso também saber com quem eu falo, gente. Porque, assim, se a rede social é para falar, é para comunicar ou para integrar, eu preciso também descobrir quem que é essa personagem que eu estou me dirigindo. E aí a gente vai também lançar mão de uma possibilidade, de uma estrutura aproximativa que a gente chama de persona, tá? Com certeza, o Dimas, no curso de storytelling dele, passou por esse caminho da persona. Porque se você está fazendo storytelling, seguramente você tá identificando ali quem que é o persona. E o persona não é real. O persona é uma aproximação da realidade também, tá? Então, de um lado, eu digo quem eu sou, quem eu estou falando. Do outro lado, eu descubro com quem eu falo. E, por fim, eu vou ter que definir como eu vou falar isso para as pessoas. Eu tenho várias formas de falar coisas em redes sociais, várias formas eficientes, formas que dão certo. Eu só preciso adequar a forma a quem está recebendo a mensagem e a quem está falando, tá? Então, com isso, a gente consegue fechar, gente, essa estratégia de comunicação digital, porque, assim, eu faço um planejamento bem completo do meu processo de comunicação. Por isso, a aula de hoje chama 5% de inspiração e 95% de transpiração, porque para dar certo, rede social dá muito trabalho. Rede social é alguma coisa que demanda muito esforço da equipe de comunicação. Uma boa rede social, né? Porque se não for boa, você senta ali vendo televisão e faz um card, faz um postzinho, publica, né? E tá tudo certo. E não é isso que a gente está falando. A gente está falando de fazer uma rede social com estratégia, tá? Vamos voltar um pouquinho, então, nisso que trouxe bastante dúvida a vocês, e traz mesmo, viu? É um conceito que é mais ou menos simples, mas a gente precisa se debruçar um pouco sobre ele, que é esse conceito do arquétipo, tá? Então, como é que a gente vai fazer com que esse arquétipo traga um rostinho para a nossa instituição? É uma metáfora isso, né, gente? Não é uma verdade, a gente está falando de uma instituição. Então, o que eu ia falar? Como é que essa minha instituição pode ter uma personalidade ali?
Então, é um rostinho que a gente está tentando construir, tá? Voltando lá naquela estrutura que a gente já tinha trazido do Jung, lembra, a gente tem 4 grandes pilares de estrutura de personalidades arquetipas, desculpa. A gente tem 3 personalidades que tendem a formar mais uma estrutura do mundo, que é o criador, o cuidador, o governante. Temos aquelas personalidades que potencializam as relações das pessoas, que é o comediante, o homem comum, o amante. Esses nomes variam, tá, gente? O comediante pode ser um bufão, o amante pode ser um sedutor, que é o mesmo tipo de personalidade. Temos a personalidade das pessoas que tentam deixar uma marca no mundo, tá? E temos também aquela personalidade que prefere um mundo melhor. E falando em termos gerais, se a gente for olhar as características desses 12 tipos de arquétipos, a gente vai se encontrar nelas. É seguro que vai se encontrar nelas. Por quê? Porque esses 12 tipos de personalidade, mais ou menos, elas abarcam os comportamentos humanos. Elas estão nessa categoria de comportamentos humanos, tá? Então, a gente falou aqui, por exemplo, o que a Aline é da área de educação, né, Aline? Pelo que você me falou, tá? Se eu for chutar aqui, né, chutar assim, olhando o que é uma área de educação, vamos pensar até em termos de uma exclusão, tá? A área de educação, que é o INEP ou uma secretaria, por exemplo, combina com o perfil do comediante, em que se deseja... Se eu mexer o mouse aqui, vocês enxergam, gente? Vocês veem quando eu marco aqui? Não? Sim. Sim. Vê, né? Tá, então assim, só para eu ajudar aqui no mouse. Então assim, uma secretaria, vamos pegar uma secretaria de educação ou o Instituto de Educação de um estado, sei lá, combina com esse perfil do comediante? Não, né, gente? Deseja viver e desfrutar o momento? Não. Não é isso que você quer com a educação. É o amante? Deseja experimentar o amor e a conquista, a sedução? Também não. Né? Então, se a gente for olhar, é o herói, quer provar o seu valor, a área de educação quer provar o seu valor, almeja o êxito, fomenta a bravura. Não acho que cabe, né? Mas, se a gente for aqui, vou pular direto para o que eu chuto logo de cara. Para o perfil do sábio... O que esse perfil da persona do sábio nos traz? Pessoas que almejam um mundo melhor para todos. O que as pessoas na área de educação buscam? Um mundo melhor para todos, um compartilhamento de conhecimento, baseado na ciência, baseado no conhecimento, baseado na verdade. Não é? Então, assim, eu já olhando para esse mapa dos 12 arquétipos, me direcionaria mais, viu? Acho que o Olavo também é do INEP, né? Da estadual. Eu já me direcionaria mais para esse lado do sábio, entendeu? Eu sou do Inmetro. Desculpa. Inmetro, desculpa. Isso. Desculpa. Eu ouvi errado. Eu acho que seria do criador, no meu caso, né? O Inmetro, eu acho também. O Inmetro, porque é uma coisa muito concreta o Inmetro, não é? Não é um sábio, por exemplo, como é a área de educação. Mas tem a ciência, né? Como a metrologia, né? Exatamente, mas é uma coisa que dá muita segurança, entendeu? Eu acho que, assim, o Inmetro busca coisas novas. Eu tendo também a concordar com você. Então, assim, você entende que é óbvio que uma secretaria não é uma pessoa, é óbvio que o Inmetro não é uma pessoa, mas se eu fosse falar, eu posso ocupar, quando eu falo quer dizer, o perfil na rede social, vamos falar, o Facebook do Inmetro ou o Instagram do Instituto de Ensino pode assumir esse papel, pode falar, olha,
eu tenho aqui essas características, e essas características me fazem agir de uma determinada maneira, né? Eu construí um perfil, por exemplo, baseado no perfil do herói, sabe? A pessoa, ou a instituição era heróica? Não, não era heróica. Não é que não tem esse significado do homem de capa vermelha voando, não. Mas tem o significado de que, olha, eu quero a bravura, eu quero um mundo melhor, eu quero que eu proveja essa melhoria do mundo. Ou seja, eu consigo fazer alguma aproximação, entendeu? Quem mais tem alguma instituição que teve dificuldade em adequar a essa grade dos arquétipos, gente? Que pode me dizer aí? Eu queria Oi? poder falar. Claro. Boa noite, meu nome é Renata. Oi, Renata. Eu trabalho atualmente na Secretaria de Meio Ambiente do DF, com redes sociais. E desde que eu comecei a trabalhar com comunicação pública, que eu sempre veio essa dúvida do comportamento, de como, né, o posicionamento das instituições, principalmente agora com essa questão das redes sociais. Uhum. Eu fico muito na dúvida de que até onde a gente pode ir, qual é o limiar aí desse... se tem, até onde que a gente pode usar muito. Eu vejo alguns exemplos que eu sempre observo e vejo que as outras pessoas fazendo, os outros órgãos, enfim. Mas eu fico na dúvida de que até onde que a gente pode ser tão... eu não sei dizer exatamente a palavra, mas tão à vontade, tão coloquial, tão informal. Isso depende, né? Eu acho. Sabe por quê? Porque tem que combinar com o arquétipo. Então, por exemplo, assim, como eu estou falando, a gente tem que parar e analisar direito, né? E olhar as descrições. As descrições dos arquétipos, gente, aquele livro que eu passei para vocês, ele é bastante completo sobre isso, tá? Existem outras referências na internet, no Google, que por uma questão de direitos autorais eu não posso indicar, mas se vocês olharem o Google, vão encontrar muitas referências também, tá? Mas, por exemplo, ali eu acho que, Renata, uma secretaria de meio ambiente, no momento em que nós estamos vivendo no país, talvez tenha uma aproximação mais forte com esse arquétipo do inocente, entendeu? Que é aquela... Porque, assim, imagino que a Secretaria do Meio Ambiente esteja numa posição meio assim de vanguarda, num momento em que o meio ambiente está sendo bastante atacado no Brasil, nacionalmente, internacionalmente. Então, assim, se você não trouxer para o seu perfil uma dose muito grande de otimismo, fica falso. É isso que eu quero dizer, entendeu? Fica muito falso. Então, assim, esse perfil do inocente, talvez ele consiga te aterrar no sentido de te dar pistas de como é que você trata um conteúdo num limiar tão grande como esse, numa área bastante questionada. Eu acho que, fora essa questão do Covid, da vacina, que a gente está vivendo nesses últimos dias, gente, eu entendo que esse nosso momento é um momento de meio ambiente, onde o país está sendo questionado. Então, assim, não é um tema menor, tá? Então, assim, eu direcionaria para uma análise mais profunda desse perfil arquétipo do inocente. Lembra de novo, pessoal, que quando a gente fala de arquétipo, não tem valor, tá? Quando a gente lê aqui, esse arquétipo gosta do poder ou gosta do controle. Isso não é o poder, como eu falei, não é poder maquiavélico, do uso daquele poder em que você vai coagir o seu inimigo, não é isso. É o poder de ter a condição de realizar alguma coisa. Então, quando eu falo inocente, não é poliana. O mundo está caindo e tudo é muito lindo. Não, não é isso, tá? É a energia dessa esperança, é a energia desse olhar, né, puro perante a vida.
não quer dizer que é bobo, não quer dizer que não está entendendo a realidade, não é isso, tá? Então, leiam essas descrições com esse viés, entre aspas, despolitizado, tá? Então, assim, na secretaria, de meio ambiente, hoje, eu olharia com mais cuidado para esse arquétipo do inocente, tá? E eu deixei para... Ana, Pode passar, pode falar. meu nome é Natália, né? Eu trabalho numa fundação de educação para o trabalho aqui em Belo Horizonte. Né? E nós aqui trabalhamos com cursos do Pronatec, tanto para jovens quanto de qualificação também. São cursos técnicos e cursos de qualificação. E são públicos com idades diferentes. E aí eu fiquei na dúvida se, assim, além do sábio, a gente poderia utilizar também a linguagem do mago, ou se teria que ser só um arquétipo. Isso, é uma boa pergunta essa, Natália. Por quê? É claro que nunca é só um arquétipo, né? Nunca é só um. Mas eu tenho que ter um preponderante, porque senão eu fico meio esquizofrênica, entendeu? Então, assim, vai ter caráter... Porque se a gente lê as descrições, fala, mas eu acho que é aqui, acho que é ali, acho que é ali. Então, assim... Mas daí, quando você vai falar assim, não, tá, mas se eu tiver que escolher um, vai ter que ser esse. Eu diria para você também olhar, se você trabalha numa agência de requalificação e de trabalho, talvez esse arquétipo do homem comum não seja ruim para você. Não, é uma escola, nós fornecemos cursos, tanto de capacitação quanto de técnica, né? Isso, mas mesmo sendo uma escola, tá? Se você olhar talvez o conteúdo, é isso que eu te digo, não é porque é escola que todo mundo é sábio. No arquétipo do sábio, entendeu? Porque eu acho que para você, se você trabalhar com o arquétipo do homem comum, talvez você consiga uma conexão maior com o seu público, que é um público de readequação profissional. E assim, quando você está nessa condição, tudo que você quer é ser parte de todo mundo. Porque você já está meio excluído, entendeu? Repete só para mim qual arquétipo que você falou, porque cortou minha internet. Homem comum. Dá uma olhada na descrição do arquétipo do homem comum, tá? Para isso, gente, a gente tem esse guia aqui. Lembra que também isso aqui, gente, foi um apanhado que eu fui criando essa ficha que eu chamei de passo 1, tá? E eu fiz isso e dá muito certo, gente. Não ache que isso é bobinho. Esse planejamento porque, assim, se a gente estivesse na sala de aula, tava todo mundo com os post-its na mão, colando post-it na parede, porque eu amo design thinking, viu? Então, é assim que a gente vai criando. Então, assim, essa ficha aqui é verdade. Eu fiz isso e dá muito certo, cara. Coloca nome no seu perfil, entendeu? Coloca nome. Não fala assim, é o perfil da minha escola. Não, é o perfil do Moisés, entendeu? Minha escola chama Moisés agora. O Moisés é essa pessoa aqui que tem, sei lá, 50 anos, que formou em pedagogia, que mora aqui no centro de BH, então, assim, não precisa pegar ônibus. Quem que é essa pessoa? O que ela gosta? Sabe? Essa coisa assim, vai materializando essa personagem, vai materializando essa identidade, entendeu? Porque na dúvida, por que eu estou falando isso? Porque lá na frente você vai começar a pôr a mão na massa mesmo. Então, nós vamos fazer posts, por exemplo, tá? Quando você vai fazer um post, eu passei por isso. Vou dar um exemplo nosso, tá? No nosso perfil. A gente vai falar de bullying. Bullying é um tema ruim de falar, né? Duro, né? E aí a gente veio com uma foto, o nosso designer, a gente falando assim, parece que a equipe é muito grande, viu, gente? Mas, 4 pessoas. Então, nosso designer é meu colega do lado. Assim, ele escolheu uma foto pesada de uma criança sofrendo muito bullying na escola. A criança estava assim, se defendendo, era uma cena difícil de ver. Aí a gente falou assim, cara, mas nosso perfil
ele traz esperança, ele mostra para as pessoas que o mundo pode ser um mundo melhor. E essa cena tá uma cena muito, muito puxada, né? Dá para a gente falar de bullying de outra maneira? Tá. Aí trouxemos uma outra foto, né? Com uma criança também, mas assim, não era aquela foto dura, entendeu? De olhar. Por quê? Porque não combina com o nosso... Aí a gente falou assim, o seu Arthur, nosso perfil chama Arthur, viu, gente? Mas você acha que o seu Arthur falaria isso desse jeito para as pessoas? Aí a gente falou, não, o seu Arthur não fala assim. Então, assim, é mais fácil quando você tem que decidir como é que você vai produzir seu conteúdo, se você sabe quem é que está falando aquele conteúdo. Agora, se é um genérico, a escola fala desse jeito, primeiro que escola não fala, né, gente? Escola é uma escola, né? Então, assim, a escola fala desse jeito, sei lá, mas se você personaliza a sua escola, se você usa como estratégia sua, de profissional de comunicação, de produção de conteúdo, se você personaliza a sua escola, entendeu? Aí você consegue responder essa pergunta. Você fala assim, mas será que o Moisés fala que o trabalhador que não vier fazer um curso é um vagabundo? Não, ele não fala isso. Ele não fala isso, porque ele quer conquistar as pessoas. Ele quer dizer às pessoas que as pessoas têm o seu lugar no mundo. Então, ele não vai falar uma coisa dessa. Você entende a diferença? Percebe? Como é importante quando a gente dá nome, dá rosto, dá cara. A gente pegou uma foto de uma pessoa na internet, que nunca vai saber que a gente está usando ela como referência. Então tá lá, tem uma foto da pessoa lá. Fala, esse aqui. Quando eu falo, o seu Arthur fala isso, na minha cabeça, eu que estou produzindo conteúdo, eu vejo a imagem do Arthur. Eu sei quem ele é, ele tem rosto para mim. Entendeu? E eu falo, esse rosto combina com esse comportamento, né? Com essa fala, com esse conteúdo, esse rosto combina? Não combina. Então, eu já sei que eu estou sendo dissonante, porque esse que é um dos problemas nossos da área pública. A gente, às vezes, é muito dissonante, porque a gente fala uma coisa num post e fala outra completamente diferente no outro. Num você fala assim, vem-me aqui, me dá sua opinião, participa comigo. No outro, você não está nem aí, ignora a audiência e passa por cima. Entendeu? Então, isso a gente faz para a gente tentar traçar uma coerência na comunicação que a gente faz. Então, uma estratégia que a gente tem é essa. Vamos personalizar essa instituição, vamos dizer quem é essa instituição, tá? Então, aqui, que a gente tem aqui nessa fichinha, quando eu vou definir o arquétipo, é assim, qual que é o lema desse meu personagem, entendeu? Qual é o lema dele? O que ele leva para a vida dele? O que ele deseja, né? Como eu falei, uma escola de requalificação, o que se deseja dessa escola? Um lema seria, todos têm um lugar ao sol, que todos tenham um lugar ao sol, isso é meu lema, entendeu? Então, é uma coisa assim, qual que é o meu objetivo, né? Orientar e capacitar o maior número de pessoas possíveis, esse é meu objetivo de vida, esse é meu objetivo como perfil, tá? Então, isso tudo faz com que a gente consiga chegar num lugar muito concreto, né? E aí sim eu consigo, voltando aqui, fui para frente, aqui, ó, eu consigo começar a saber de quem é essa voz. E aí, quando eu tenho essa informação de quem é a voz do meu perfil, ele começa a ter um pouco mais de coerência. E para mim, que produzo conteúdo, é muito mais fácil produzir conteúdo sabendo da boca de quem está sendo falado. Não é? Já que eu não posso falar pela boca do Neymar ou da Tata Werneck, ou personalidades que a gente conheça, o que eu falo? Eu falo da boca dessa persona que eu estou construindo. Tá? Então, esse é um recurso de estratégia que a gente usa para eu poder construir um conteúdo que seja mais coerente. Tudo bem até aqui? É claro que a gente poderia falar, gente, aulas e aulas de arquétipo, porque cada um tem o seu detalhe, tem a sua minúcia. Nós não temos tempo para fazer isso aqui, mas eu sugiro mesmo fortemente que vocês busquem, a partir dessa tela aqui, que tem esse insight geral, que é um apanhadão das características de cada um. Eu tentei ser bem genérica, mas trazer um pouco das qualidades de cada um. Procurem um pouco mais, olhem para a instituição de vocês e falem, olha, eu acho que ela cabe aqui. Teve um trabalho que a gente fez, que eu confesso que a gente começou o trabalho e eu achava
que era um arquétipo. Quando a gente começou a analisar as características de cada um deles, com esse perfil que a gente ia trabalhar, a gente mudou de arquétipo, entendeu? Eu falei assim, na minha cabeça, estava assim, eu acho que esse aqui é aquele arquétipo. Eu apostei, fui lá, comecei a pesquisar, e quando a gente foi juntar a descrição do arquétipo com as características da instituição, não bateu. Falei, não está certo isso aqui. E a gente mudou de arquétipo, entendeu? Eu mudei do que era, do mago, tá? Para o governante, para você ter uma ideia. Então, a gente começou a trabalhar esse arquétipo do governante. E tem muito a ver com isso que a gente está fazendo. Então, assim, vai estudando, vai pegando as características de cada um e vai tentando fazer esse encaixe. Tudo bem até aqui, gente? Podemos avançar? Sim? Tá. Podemos. Sim. Então, agora vem uma outra parte aqui, né? Que é o que eu estou chamando de faça as suas escolhas. O que é essa questão das escolhas que a gente começa a fazer? Né? Eu já descobri quem eu sou, tá? Então, vamos guardar essa informação lá. Rede social, agora a gente começa a fazer escolhas de verdade na nossa estratégia de comunicação, tá? Rede social é um ambiente, gente, é um ambiente de relacionamento, por isso a gente fala rede social. E eu também prefiro, como algumas pessoas, falar em rede social do que mídias sociais. Por quê? Porque rede já me dá a sensação de rede, é todo mundo com todo mundo, tá? Eu acho que isso é mais interessante. Desculpa, tem uma dúvida aqui. Adriano, só um instantinho, deixa eu só ver aqui. No chat, eu tenho uma dúvida, trabalho com a gestão de resíduos sólidos. Não tem foco na operação da limpeza urbana, trabalha com SLU, que é uma paixão, né? Porque trabalhar com resíduos sólidos nesse mundo em que está sufocado de poluição é uma missão super valorosa. E aí, Adriana, a sua dúvida, qual é? Você precisa achar o seu arquétipo, é isso? Depois você me escreve aqui, a gente... É porque, na verdade, assim, como a sociedade vê um serviço de limpeza urbana? Vê o operacional, né? Vê o gari, vê a parte que, no fim das contas, não é mais uma função do SLU. O SLU, hoje, ele é um órgão de gestão. Ele pensa o atual em termos de tecnologia, de como fazer melhores processos, de como reciclar melhor, de como fazer a engenharia reversa dos insumos, né, dos resíduos sólidos. A gente trabalha com políticas públicas. Essa parte operacional ela é toda feita por empresas terceirizadas. A gente gera esses contratos, mas o órgão em si, hoje, ele é um órgão de gestão ambiental junto com a Secretaria de Meio Ambiente e tudo isso. Então, nessa parte, por exemplo, eu já tenho um problema de identificação, como o público nos vê, né? Porque o público nos vê como operação, não nos vê como a pessoa que pensa o amanhã, que preza pela sustentabilidade, que é hoje, né? A persona seria isso, seria a persona que quer modificar, quer deixar seu legado, seria, acho que, mais para próximo do herói. Ele quer mudar comportamentos. O SLU quer hoje isso, que as pessoas... dentro dos 3 R's, né, que é a nossa regra, que reduzam o seu consumo, que repensem a forma de usar os insumos, porque é o que a gente fala, né? Você não joga nada fora, não existe fora no planeta, né? Você está jogando tudo aqui dentro. E nós somos responsáveis pelo cuidado desses resíduos, então a gente pensa em políticas públicas para mudar comportamento, e um dos papéis da rede social do SLU é isso, é mudar comportamentos. Então, a gente tem que mudar essa visão de que nós somos uma operação de limpeza urbana para um órgão, né, uma autarquia que quer que você aprenda mais sobre como cuidar do seu meio ambiente, né, no lato sensu, né, no seu meio. Adriana, veja, eu sugiro que você olhe também com um pouco de atenção a outros duas personas que vocês podem se adequar pelo que você está descrevendo. Eu olharia com cuidado essa persona do criador,
tá? Porque eu acho que vocês têm uma pegada muito de estrutura, de muito concreto, entendeu? Eu olharia essa inovação, porque vocês estão com um papel de muita inovação, pelo menos na cabeça das pessoas, vocês querem ocupar esse lugar de inovação, porque você está saindo de um paradigma e entrando em outro paradigma, ou seja, gestão de resíduo sólido não é catar lixo, né? E talvez olharia também o persona do cuidador, porque vocês estão cuidando do planeta, viu? Dá uma olhada. A Cléia até falou a mesma coisa aqui no chat. Cléia. Quem? A Cléia até opinou que também ela achava que parece cuidador. Então, eu olharia esses dois lados também, dá uma pesquisada direito nesses atributos do criador e do cuidador, porque eu acho que talvez vocês possam entrar aí. Agora, você vê, para você fazer uma comunicação eficiente, essa fala, essa voz precisa estar muito clara, porque se você não sabe direito qual que é o seu personagem, qual é o seu papel, só baseado no que descreve lá o nosso órgão de criação, a lei de criação de cada um de nós, porque somos todos da área pública, todo mundo nasceu de uma lei, né? Um decreto, uma lei, alguma coisa, uma norma legal. Só ler o que está escrito ali, a letra fria da lei, como a gente fala, não nos dá muita energia para descobrir a nossa personalidade, entendeu? Então, assim, acho que você pode pensar de olhar um pouco tanto essa coisa da inovação, quanto esse papel de cuidar do planeta, que eu acho também que é uma estrutura muito nobre, tá? Então, deixa eu avançar aqui, depois a gente pode continuar isso em paralelo, tá bom? Então, gente, parece o cuidador, né? Tá. Como eu estava falando, rede social é um ambiente, e é um ambiente de relacionamento, as pessoas gostam de se relacionar, então a gente precisa entender, primeiro, o que é a rede social para eu fazer esse participar dela, né? Aqui eu acho interessante é o seguinte, quando a gente vai nos ambientes, por exemplo, se eu vou num jantar de gala, eu coloco uma roupa black tie. Se eu vou na praia, eu coloco um biquíni. Se eu vou trabalhar, eu coloco roupinha de trabalho, não sei como falo, mas assim, ninguém vai de shorts trabalhar, né? A não ser que a gente esteja em casa no home office, mas assim, a gente tem roupinha de trabalho. Se eu vou tomar um café com os amigos, eu vou usar uma roupinha mais discreta. Tudo bem, entendeu? A gente sabe como estar em cada um dos ambientes. Na rede social é exatamente a mesma coisa, gente. Eu preciso saber o que é cada rede social para que eu me comporte bem em cada uma delas. E as pessoas, agora, em 2020, a gente pode dizer com muita segurança que as pessoas também já sabem o que elas esperam de cada rede social, tá? O que a gente precisa fazer como gestor de um projeto é adequar o nosso conteúdo à lógica de cada uma das redes sociais, porque senão fica fora de lugar, entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que eu uso e que eu vejo muito, né? Eu, por exemplo, assisto muito vídeo no YouTube, mas eu assisto, gente, palestra. Eu amo ver palestra no YouTube. Palestra, assim, o autor do livro que eu leio, que eu gosto, de comunicação, muitos, né? Eu amo, por exemplo, tem umas palestras ou entrevistas muito interessantes de um filósofo que já faleceu recentemente, que era aquele do mundo líquido, não sei se vocês conheceram, enfim, que ele tem uma série Mundo Líquido, eu gosto muito dele. É o Bauman, né? E o Bauman, é mundo líquido, amor líquido, a vida líquida, eu acho ele barato, eu gosto dessa tese dele, eu assisto muitos vídeos do Bauman no YouTube. E assim, nenhum com menos de 50 minutos, hora e meia, ok, entendeu? Agora, imagine eu tô no meu Facebook, no meu feed do Facebook, e vejo um vídeo desse. Falo, cara, vendo o vídeo do Facebook, o feed do Facebook, esse vídeo tá fora de lugar, porque eu tô ali zapeando no Face, eu não tô ali procurando me aprofundar, entendeu? Então, assim, se eu tô fazendo um vídeo para o Facebook, cara, tem que ser rapidinho, porque eu não vou parar muito tempo. Então, se eu fizer um vídeo muito longo e pôr no Facebook, a chance das pessoas não verem esse conteúdo é gigante, tá? Gigante.
Por exemplo, a gente fez um teste no nosso perfil, no Instagram, ao contrário do Facebook, no Instagram, quando eu coloco vídeo, eu tenho menos visualizações do que quando eu coloco foto. Por quê? Porque as pessoas também estão ali rapidinho, passando rapidinho. Eu vi um card, passei para o outro. Eu vi um card, passei para o outro. Quem quer parar ali, ver o vídeo, e se for mais de 1 minuto, vai para o IGTV. Não sei, entendeu? Então, é importante que a gente entenda a lógica de cada uma das redes sociais, então, que a gente tem. Aqui, gente, tem as maiores. Eu trouxe o Google, não é porque é uma rede social, mas é porque é uma plataforma universal, né? Todo mundo pesquisa no Google. Mas, assim, como é que eu vou me comportar no Facebook? Teve uma época em que a gente falava que o Facebook era a rede feliz e o Twitter era a rede brava. Não é mais assim, né, gente? Mas, assim, cada uma tem o seu papel, né? Por exemplo, o Twitter, para quem quem tem fala na área pública, quem tem relação com a imprensa, o Twitter é muito usado ainda e vale a pena. Então, você fala lá coisinhas curtinhas, menos institucional e mais fala de pessoas, né? Você traz ali para o Twitter a fala do presidente, a fala de um gestor, ou seja, isso tem mais a ver com o Twitter, né? Como eu falei, o Facebook, as pessoas estão muito atrás de informação, né? Então, é uma notícia mais hard news, pega bem para o Facebook um hard news, tá? No Instagram, a coisa mais bonita, mais lúdica, então eu quero um momento de descontração, então eu vou lá e ponho um post que fala mais de uma coisa cultural, uma coisa educativa, cabe bem mesmo no Instagram, tá? E o YouTube, eu acho que vale muito para essa coisa do vídeo mais explicativo, não do vídeo promocional. Quem que vai abrir um YouTube para ver um vídeo promoção de 30 segundos? Não está muito na lógica do YouTube, entendeu? Isso você faz dentro do Facebook. Então, é importante que a gente tenha na nossa estratégia essa seleção adequada das redes que a gente vai trabalhar. Quais são as redes que vocês vão mais investir? A gente fez um projeto outro dia e a gente decidiu que a gente ia investir no Instagram, por exemplo, entendeu? A gente até tem perfil nas outras mídias, mas o perfil que a gente está investindo é um perfil de Instagram, porque me interessa aquela audiência, tá? Então, quando você está fazendo o seu projeto de rede social, você fala assim, tá, porque eu tenho milhões de redes sociais, né, gente? A gente trouxe essa daqui, que são as mais famosas, mas a gente tem milhões, né? Então, assim, qual é a rede social que a sua instituição vai escolher? No caso, você que está trabalhando no projeto de comunicação, tá? Então, você vai fazer isso a partir de, pelo menos, esses 3 questionamentos. Onde é que está a sua audiência? Né? As pessoas que estão próximas ou que são mais adequadas ao perfil dos seus usuários, usam que rede, por exemplo? Eu vou te dar uma rede aqui em que eu me surpreendi, e não é muito o nosso perfil e a gente não usa muito, mas tem muito retorno. Status do WhatsApp. Você tem um canal de WhatsApp, você tem uma lista de distribuição no WhatsApp, né? É assim, a quantidade de visualizações que o status do WhatsApp te traz é gigante. Bate Instagram, gente. Bate Instagram fácil, entendeu? Porque dependendo do público, você vai ver que ali é um lugar em que as pessoas estão postando mais, está competindo com stories, entendeu? Então, assim, olhem os canais, pensem um pouquinho qual é o perfil do público que você está trabalhando. A partir desse perfil, você vai escolher as redes que você está, tá? Tem um outro detalhe que a gente precisa pensar, porque esse aqui é projeto a pôr a mão na massa, gente. Qual é a proximidade que você tem com as próprias redes? Você é profissional de comunicação, porque você está lá, você é social media, né? Está trabalhando num perfil. E aí, calha de você não gostar de uma determinada rede. Aí você não gosta, porque a gente gosta, né, gente, das redes, a gente é humano, a gente tem preferências. Eu tenho as minhas preferências, tenho certeza que vocês têm a de vocês. E tem rede social que não sou muito fã. Se eu não sou muito fã,
Sabe qual é o problema? Eu não estou familiarizada com a rede, eu começo a produzir conteúdo errado. Então, assim, se você não está junto da rede, é muito provável que você produza conteúdo fora da lógica daquela rede. Entendeu? Então, assim, mesmo não gostando, claro, somos todos profissionais, né? Então, mesmo não gostando muito de uma determinada rede, como profissional de comunicação, você precisa estar dentro da lógica, cara. Não tem jeito de fazer conteúdo para Twitter se você não vê Twitter o tempo todo. Vocês concordam comigo? Vocês já passaram por essa experiência dessa inadequação de produzir um conteúdo que não combina com a rede? Me deem aí um feedback. Quem que já teve essa experiência aí? Ou ninguém passou por essa infelicidade? Fala aí, Almir. Sim, eu passo por isso ainda diariamente. Há pouco tempo eu assumi 2 redes sociais da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e eu não trabalhava com Twitter, eu mal usava, o meu Twitter estava desatualizado desde 2013. Aí, há 2 meses atrás, me falaram, olha, você vai ser responsável pelo Twitter da Fundação. E aí eu estou tendo que aprender novamente como funciona a rede, o que as pessoas veem, o que meu público gosta de ver na rede. Aí eu tive que fazer um benchmarking, procurar as redes de instituições parceiras parecidas e ver o que eles publicam para eu ter ideia do que publicar. E peguei 2 redes totalmente diferentes, que é o LinkedIn e o Twitter. Então, são quase 2 opostos. E produzindo conteúdo para as 2. Mas eu fazendo a análise dessas redes, eu vi que estou começando a aproximar o conteúdo que eu produzo ao conteúdo da rede. Então, já vi alguns resultados, vi o meu número de seguidores subir, vi o engajamento melhorar também. Então, é essa questão da vivência mesmo e começar a viver as redes sociais. Não tem outro jeito. Eu passei isso, Almir, com o Facebook. Teve uma fase em que eu me desencantei, eu, Ana, mesmo, com o Facebook. Falei, cansei. Facebook deu para mim, não quero mais, blá, blá, blá. Deixei meu Facebook parado. Aí, como você, oi, vem aqui, vem fazer o Facebook. Falei, oi, meu Deus do céu, como é que tá? E era outro Facebook, né, gente? O Facebook que eu tinha deixado era um, né? E quando eu cheguei para trabalhar com o Facebook era outro. Então, assim, é isso, exatamente isso que você está falando, entendeu? Não tem como você fazer rede social se você não participa da rede social. Você tem que ir lá olhar, você tem que seguir, você tem que curtir. Não adianta, gente, isso faz parte. Entrem nesse mundo, tá? E minha colega também que cuida... só continuar um pouquinho. Minha colega que cuida do Instagram tirou férias há 2 semanas atrás. E eu tive que assumir também Instagram, que é uma outra rede totalmente diferente daquelas 2. Totalmente diferente, é verdade. Então, apanhei um pouquinho também, mas vendo o que ela fazia, eu consegui manter a mesma linha. Mas é isso. Mas é difícil. É isso. Ana, no meu caso, desculpe interromper, assim, por exemplo, eu tenho a estrutura onde eu trabalho é muito enxuta, né? Sou eu apenas, né? Então, assim, eu vejo que eu não tenho braço para fazer vídeos, então eu não vou para o YouTube, né? Porque não vou ter condições. Então, eu uso mais o Instagram e o Facebook, que a gente consegue produzir umas peças, um material com mais facilidade, né? Então, acho que isso aí também interfere bastante, né? Na tua equipe, não tem como... Exatamente. Olha, esse caso ali. Esse é o terceiro caso aqui que a gente trouxe. Exato. Se você não tem como fazer, não tem como fazer, não dá para fazer milagre. Por exemplo, na nossa rede, a gente abriu mão do YouTube também, Olavo, porque eu também não tenho como fazer vídeo, entendeu? Agora, eu sei que fazer vídeo é bacana, fazer vídeo dá resultado, fazer vídeo é bom, entendeu? Mas, assim, eu não tenho como fazer vídeo, não tem jeito. Para a gente fazer um vídeo, assim, o tempo que a gente gastaria fazendo um vídeo, eu juro a você, a gente faz 10 posts, 10 cards. Entendeu? É desproporcional a quantidade de produção, entendeu? E a gente também, equipe de rede social bem pequena, né, gente? Rede social, quando não é assim, tipo Olavo, equipe, né? Eu né, faço tudo. Você tem ali um designer, você tem um cara de apoio, e olha, 3, 4 ali é o limite, né? Então, assim, você está escolhendo as redes que você vai trabalhar,
escolhe a partir também do que você pode fazer, porque assim, outro dia que a gente discutiu o YouTube, ele falou, eu queria. Cara, não dá. Chegamos à conclusão que a gente não pode entrar no YouTube, tá? Então, não é a nossa rede. E tudo bem, é vida que segue. Então, isso não é a morte, né? Vamos fazer bem o que a gente pode fazer bem, tá? É um critério que a gente precisa falar. Agora, o Almir trouxe uma coisa que é maravilhosa, gente, que também é outra dica que a gente fala. As referências são tudo para a gente, né? Então, você sempre vai precisar ter referências. A gente tem que escolher quais são as nossas referências. Trouxe aqui, assim, peguei 4 posts, 4 publicações, né, de redes que a gente costuma seguir, que é a do Senado, CNJ Oficial, é uma rede grande para governo, tá? A rede do Palácio do Planalto, que é a Secom Você. Aí eu fui olhar a rede da Anvisa, que está muito na moda esses dias, né? Então, assim, como é que a Anvisa está trabalhando? Então, assim, você tem que ter suas referências. Você vai trabalhar numa rede social, vai olhar o que as pessoas estão fazendo de rede social. E aí você tem referências que são positivas. Nossa, deixa eu pensar o que eu gosto, né? E eu vou colecionando. Eu tenho até uma coisa que eu fiz, eu queria mostrar. Eu abri um bloco de notas, no meu celular mesmo, gente. E quando eu vejo uma referência que eu gosto, assim, eu tenho que olhar a rede social. Eu faço conteúdo para o Instagram, eu tenho que olhar o Instagram, não tem jeito. Então, eu vou lá no feed, fico rolando. Você tem que ter um tempo, seu como profissional de social media, você tem que ter um tempo para olhar a rede social, tá? E aí, eu abri um bloquinho de notas, quando eu vejo uma coisa que eu gosto, não tenho dúvida, ou eu printo, ou eu pego o link, ou eu anoto lá, porque a gente esquece também, né? Então, assim, eu faço as referências do que eu gosto. Até hoje, eu vi... Essa semana, gente, eu recebi eu estou trabalhando com um partido político, né? E eu participo de muitas listas de WhatsApp porque eu estou olhando tudo que está todo mundo fazendo, nessa história da pesquisa. Eu recebi um card que eu olhei e falei, nossa, que ideia bacana! Com certeza eu vou me inspirar nesse card, entendeu? Tirei o print, mostrei para os meus colegas de trabalho, falei, olha, o ano que vem, que a gente vai remodelar a rede, porque é assim também, né? Tudo se refaz, né, gente? Nada é eterno. Eu falei, olha, esse aqui é um card que a gente pode fazer alguma coisa nessa linha que é muito legal. Então, assim, anota as referências que a gente tem, as referências boas. Eu quero me parecer com esta rede aqui. Então, você vai lá, você não vai copiar, você vai usar como referência. Lembra? A gente ainda tem aqui a lei dos direitos autorais. Então, assim, eu não estou copiando de ninguém, mas eu estou me inspirando nessas referências boas. Então, usem referências. Olhem, eu quero que a minha rede... vou dar um exemplo aqui. Eu quero que a rede do SLU, que é a empresa de gestão de resíduos sólidos do GDF, se pareça com a rede do WWF, que é uma ONG de proteção ambiental. Ela é igual? Não. Ela vai falar da mesma forma? Não. Mas talvez tenham elementos ali que sejam próximos. Eu gosto do jeito que eles falam, eu gosto das cores que eles usam, eu gosto das histórias que eles contam, e isso é uma referência positiva. Então, olhem as redes das instituições, não só de instituição pública, mas das instituições que vocês acham que têm proximidade, e falem, olha, isso aqui me agrada, eu acho que a minha rede pode ir um pouco por esse caminho. E aí, vocês sigam nesse caminho, tá? Da mesma maneira, gente, tem também as referências negativas. Você fala, olha, eu não quero ser dessa forma, eu não quero. Eu vou dar um exemplo nosso. Quando começou o Covid, em março, a gente falou, olha, tema muito duro de tratar, né? A gente ficou praticamente 2 meses falando Covid toda hora. A gente produz de 4 a 5 posts por dia. Pra você ter uma ideia, todos os dias, era assim, era um mundo Covid, e era um mundo muito difícil. Então, o que a gente fez uma opção? A gente começou a trabalhar, por exemplo, com ilustrações nas nossas publicações. Então, eram desenhos, eram pessoas animadinhas, né, coloridinhas, coisinhas mais leves. Por quê? Porque era um jeito de, como é que eu vou dizer?
de atenuar um pouco a dureza que a gente estava vivendo naquele momento do Covid. Passou o tempo, a gente olhou e falou assim, nossa, a nossa rede está com uma cara muito infantil, não é isso que a gente quer. Lembra do Arthur? Ó, seu Arthur não vai ficar feliz com isso. E a gente, ó, rapidinho saiu da história dos desenhos e das ilustrações, entendeu? Por quê? Porque a gente falou, não, eu não quero ser uma rede assim, eu quero ser uma rede de outra maneira. Então, também é importante a gente olhar e falar, a minha rede não vai por esse caminho. Então, anotem, gente, vejam as redes, façam essa pesquisa de benchmark, ela é fundamental, tá? Eu trouxe aqui esse guia, que é o outro passo, esses documentos todos estão disponíveis a vocês, tá? Então, assim, anota mesmo, quando eu falo assim, às vezes a gente faz o planejamento, faz um documento, bota lá no seu bloco de notas, coloca, fala, olha, agora eu quero essa rede. Quantas vezes, gente? Muitas, muitas vezes. Eu tô, assim, no meu feed de rede social, seja do Facebook, seja do Instagram, e eu vejo uma referência, eu paro na hora, eu falo, não, isso aqui é legal. Outro dia eu fiz isso, rendeu uma série para nosso perfil. Eu estava assistindo televisão e vi uma propaganda no canal Curta Brasil sobre a Constituição, e tinha a ver, gostei, falei, tinha uma música, tinha um som, aí vim, conversei com a equipe, falei, cara, isso aqui a gente podia fazer uma série, rendeu uma série chamada Artigo 5º, a gente está fazendo uma série de divulgação dos direitos do cidadão a partir do artigo 5º da Constituição. Isso foi de uma propaganda de TV, que você buscou um conteúdo, porque é uma referência, isso tem a ver comigo, porque, né, eu sou do Senado, trabalho com leis, não sei o quê, busquei Constituição lá e a gente refez. Então, assim, o seu quadro de referências vai dizer muito, né, sobre que rede você quer ser. E tem uma outra coisa que é importante, quando a gente fala de referência, gente, que é você trazer as suas próprias referências. Porque, assim, a rede social, a gente está criando uma personagem, um persona para ela, né, uma personalidade, mas quem está realizando é um indivíduo, que é você mesmo, que é o profissional de comunicação. Você tem as suas próprias referências, né? Como é que você gosta de fazer, gosta de escrever, gosta de se posicionar, e isso também tá disponível, né, implícito no conteúdo que você produz. Então, assim, como é que você produz conteúdo? Você vai automaticamente mostrar isso nas redes que você faz. E tem uma frase que eu vou dizer todas as vezes aqui nessa aula, gente. Só faz conteúdo quem consome conteúdo. Então, assim, se você não consome conteúdo de rede social, você não vai conseguir fazer conteúdo de rede social, né? É o que o Amir falou. Para ele fazer Twitter, ele voltou para o Twitter e começou a consumir informação de Twitter, tá? Em paralelo a isso, você vai o quê? Se alimentar do quê? Dos livros que você leu, dos cinemas que você foi, das músicas que você ouviu, das conversas com os amigos que você teve, porque você está produzindo conteúdo a partir do seu universo cognitivo, e é ele que vale, entendeu? Então, assim, alimentem o universo cognitivo de vocês para que vocês consigam, na hora de produzir o conteúdo, expressar tudo isso que a sua instituição precisa. E tem uma coisa que é importante nessa hora, né, quando você está fazendo as referências e tudo mais, que eu acho que vale muito, tá? Que é você conseguir fazer a passagem do contexto. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, assim, como é que eu pego uma coisa que eu vi de um jogo de futebol e trago para a minha instituição? É possível? Ah, é possível, eu preciso fazer um contexto para isso. Para esse contextualização de conteúdo, você precisa ter as suas próprias referências. Então, assim, não deixem de fazer um mapa de quais são as referências que vocês gostam e também das referências do que vocês não gostam, tá? Vou avançar um pouquinho mais. Para o que a gente está chamando aqui de trilha de conteúdo. Eu preciso ainda, depois de descobrir qual é a voz do meu perfil, quais são as redes sociais que eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso identificar qual é o conteúdo que eu vou produzir, tá?
E aqui eu não estou falando de conteúdo, gente, é um conteúdo abstrato, desculpa, concreto, eu estou falando do conteúdo abstrato, tá? Eu vou deixar aqui de referência, vocês conhecem esse TED Talks do Simon Sinek? Alguém já ouviu ele falando? Não? Ele fala, gente, sobre o propósito, e ele desenvolveu um professor, um profissional americano, que desenvolveu essa tese do Golden Circle. Ele fala de que as pessoas têm um propósito. E eu vou passar esse videozinho, então, que vale a pena a gente assistir. Se vocês não viram, eu vou descompartilhar aqui só um tantinho. Eu vou interromper o compartilhamento. Isso aqui é um vídeo que está no YouTube, tá? E a gente tem condições de assistir. Eu vou aqui compartilhar o som, só um instantinho. Vamos compartilhar a tela. Por que ele está me pedindo uma coisinha nova aqui? Será que não vai? Compartilhou, gente, o som? Vocês estão ouvindo, não? Sim? Sim, estamos. Compartilhou. Então tá. Como que a gente consegue explicar o porquê que algumas pessoas e algumas organizações... Vou voltar um minuto, tá? Como que a gente consegue explicar o porquê que algumas pessoas e algumas organizações são tão bem-sucedidas em se comunicar efetivamente, em criar reais conexões com seus ouvintes? Para ilustrar um pouco mais essa pergunta, eu vou usar a Apple como exemplo. Por que que a Apple é tão inovadora? Ano após ano, a Apple se torna cada vez mais inovadora do que todos os seus concorrentes. E se você for parar para pensar, a Apple e seus concorrentes têm o mesmo acesso a talento, a mídia, as agências de publicidade. Ele tem acesso às mesmas coisas, mas por algum motivo a Apple parece ter algo diferente. E o que seria isso? O Simon Sinek criou uma teoria que se chama a teoria do círculo dourado, que é basicamente composta por 3 itens: as palavras porquê, como e o quê. E a principal sacada aqui é que o que e o como, eles são partes da comunicação que são importantes, mas que estão muito limitados a um aspecto racional da mensagem. E que se você quiser realmente tocar alguém mais profundamente, você precisa entrar no porquê, que está ligado a um aspecto mais emocional de conexão humana. Então, se a Apple fosse como todos os outros, uma mensagem de marketing deles ia se parecer mais ou menos com isso aqui. Nós fazemos ótimos computadores. Eles são lindamente projetados, são fáceis de usar, e tem uma interface amigável. Tá a fim de comprar? E é assim como a maioria das pessoas acaba se comunicando. Elas apresentam aquilo que elas querem apresentar, elas explicam como aquilo funciona, mas não chegam no porquê. E o porquê, ele é fundamental porque ele basicamente representa a nossa essência, os nossos valores, aquilo que a gente acredita, o nosso propósito. E no fim do dia, as pessoas não compram o que você oferece ou como você oferece. Elas compram o que você acredita, elas compram o que você sente, elas compram os seus valores. E quando os seus valores e o seu propósito têm ressonância com aquilo que o seu ouvinte também acredita, a partir dali foi criada uma conexão tão poderosa que você pode ter certeza que você vai ter a confiança e a lealdade dele. E é justamente isso que a Apple utiliza. A forma como ela realmente se comunica é desse jeito aqui. Tudo que fazemos, nós acreditamos em desafiar o status quo. Nós acreditamos em pensar de forma diferente. E a forma que a gente desafia o status quo é fazendo nossos produtos de uma forma extremamente bem projetada, com grande facilidade de uso e com uma interface muito amigável. Por acaso, nós acabamos fazendo excelentes computadores. Então presta atenção nessa mensagem. Você vai ver que tudo da mensagem, ele vem de só uma ideia, ele vem de uma sensação, ele vem de um propósito. Que no final, ele por acaso vem de um computador também. Ou seja, o que nesse caso é o produto, ele acabou sendo só uma consequência. Porque as pessoas, elas compram o que você acredita e não aquilo que você oferece. Então, a Apple, ao estabelecer um propósito super profundo, criou uma conexão para sempre com seus consumidores. E seja lá o que eles produzirem no futuro, seja um relógio, seja mais telefones, mais tablets, as pessoas vão continuar comprando, porque elas não estão comprando especificamente o produto. Elas estão comprando a ideia do propósito, dos valores que a Apple vendeu. Bom, pessoal, eu acho que a principal lição
que saiu um pouco dessa mensagem do Simon é que se você quiser criar conexões verdadeiras, de verdade, com outras pessoas e quiser que elas se conectem, confiem, sejam leais a você, antes de tudo você precisa ser verdadeiro. Você precisa ser autêntico naquilo que você é, no que você acredita, nos seus propósitos, nos seus valores. E naturalmente as pessoas pensando igual a você, se alinhando naquilo que você acredita, elas naturalmente vão ter o coração e a mente abertas para seja lá o que você criar no futuro, sejam novos produtos, novas mensagens, ao ponto que você não vai precisar se preocupar tanto em vender os uquês que você for criar lá na frente, desde que o que você é, o que você seja, esteja muito consistente e bem fundado. Bom, pessoal, e é isso. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, vendo a mensagem original do Simon Sinek através do vídeo do TED Talk, eu deixei no link da descrição o link do vídeo. Se você gostou desse vídeo específico, não esqueça de inscrever-se para receber. Então, gente, gostaram? Muito bom, né? Eu acho muito também. Bom. Eu vou deixar o link desse vídeo. Eu gosto muito de videozinhos assim, que a gente vai explicando, é muito educativo, né? E eu vou deixar também o link do vídeo original do Simon Sinek, que é essa pessoa que criou essa ideia. Ele tem um TED Talks muito famoso, e tem livros, ele é bem conhecido. E eu me lembro muito, voltando aqui para a ideia do Adriano, né? Essa coisa desse desafio que é trabalhar com resíduo sólido, né? Eu acho que isso é um desafio gigante, né? Se você consegue pescar, Adriano, qual é o propósito mesmo da SLU, que não é varrer rua, entendeu? Não é varrer rua. Você tem toda a razão nisso. É o quê? É zelar por um mundo melhor, é zelar por um ambiente mais saudável. Assim, esse exercício de descobrir qual é o propósito, ele é basilar da comunicação, porque essa é a sua verdade, entendeu? E a gente sempre esteve muito, muito associado ao que a gente lembra, vocês lembram? O know-how. Como eu faço, isso era muito famoso. Então, assim, por que eu faço alguma coisa não era tão valorizado. Então, a gente estava muito preso aqui nesse nível da operação, de tudo que a gente fazia, seja na venda de produtos. Esse é um exemplo da área privada, mas isso você traz até para a vida pessoal. Qual é o seu propósito? Eu sei que a gente fala muito de propósito agora, mas de verdade, quem que trabalha com planejamento já há um bom tempo, sabe que isso é de fato uma evolução do que a gente tinha antes quando se falava em planejamento estratégico de missão, visão e valor. Que na época foi uma revolução, pensar em missão, visão e valor já foi uma revolução. Hoje em dia, você falar de propósito ou do porquê você faz alguma coisa, também é uma revolução, porque ela te dá um nível mais profundo de autoconhecimento. Então, por que a minha instituição faz exatamente isso? É muito mais do que estratégico, ela traz esse conteúdo verdadeiro para a sua comunicação, e isso é muito, muito poderoso, gente. Então, assim, esses são os verdadeiros aspectos que vão motivar a sua audiência, né? Por que você faz aquilo? Então, descobrir isso, que não é tão simples, é um desafio, mas esse é o desafio do bem. A gente vai ter muito sucesso quando você faz isso. Um outro exemplo que a gente trouxe aqui de ensaio, que eu acho muito bacana, é como se fosse uma fábrica de papel, né? Qual que era o normal, né? Você fala, olha, nós vendemos papel. Você começa a comunicação desse nível aqui, nós vendemos papel. Depois você vai, nós temos um produto de melhor qualidade, melhor preço. E nós vendemos abaixo de qualquer concorrência. Você quer comprar? Eu vendo para você papel. Na nossa cabeça, isso está certo. Falou, gente, sempre foi assim. Mas se você inverter um pouco essa lógica de comunicação, você fala, olha, eu não estou aqui vendendo papel. Eu estou aqui espalhando ideias ao mundo. Esse é o meu propósito. O papel é a forma como as pessoas estão fazendo isso. Ele é a ferramenta, mas, na verdade, é uma ferramenta que traz um conteúdo de possibilidades infinitas para o planeta. Eu estou aqui espalhando ideias, tá? Eu forneço para você um material que registra essas ideias.
E eu faço isso tendo o menor preço e melhor qualidade. Eu te vendo um papel, você quer comprar? Aí você fala, eu quero, lógico, porque eu tô doida para ter ideias, né? Então, assim, é muito diferente a abordagem. Esse exemplo prático mostra como que a gente tem que trazer isso para nosso conteúdo de comunicação, tá? Então, eu preciso descobrir qual que é o meu propósito para eu poder ser verdadeiro na minha comunicação. Em geral, gente, um projeto de comunicação digital, ele vai esbarrar em 2 objetivos clássicos, tá? E que para nós da área pública é só um. Ou eu vendo produtos e serviços. Mentira, eu falei só um, mas eu fui equivocada na minha abordagem. Porque vender aqui não é só monetizar, tá, gente? Vender aqui quer dizer de conquistar também. Produtos, né? Vendo nessa linguagem figurada. Muita gente vende mesmo, mas eu também posso vender ideias, né? Produtos ou serviços, ou eu influencio pessoas e opiniões. Em geral, é assim, você pode olhar os perfis todos, é isso que a gente vai encontrar. Ou eu tô, os profissionais, né, gente? Eu tô falando dos perfis nossos individuais. Ou eu tô vendendo alguma coisa, que pode ser uma ideia, um produto, um serviço, ou eu tô tentando influenciar alguém, ou alguma opinião minha que eu vou passar para essas pessoas. E isso é mais ou menos como a gente vai trabalhar. Os nossos perfis vão trabalhar dessa maneira também, tá? Só que o que é o elo que nos liga à nossa audiência, gente? Sempre vai ser o conteúdo. Sempre é o conteúdo. Tá? Não tem como eu me ligar a uma audiência. Ninguém segue Instagram por causa do Instagram. Eu sigo o Instagram pelos perfis, pelo conteúdo que eu vejo lá das pessoas, tá? Então, assim, eu preciso fazer com que a audiência entenda que aquele conteúdo que eu tô fornecendo para ela tem sentido na vida dela. Tem um conteúdo de qualidade, que ele está agregando alguma coisa para ela, tá? Então, assim, só depois que eu conseguir estabelecer essa conexão com a audiência, de que o meu conteúdo tem um significado e pode trazer alguma coisa positiva na vida dessa audiência, é que eu consigo começar a estabelecer o nível de eficiência do meu processo de comunicação. E aí, essa coisa que todos nós corremos atrás, é verdade, que é o aumento da base de seguidores, porque, em tese, é uma medida muito concreta da minha eficiência. Se eu tenho uma base de seguidores maior, significa que mais pessoas acham que o que eu falo é relevante, né? Isso sim é uma consequência do conteúdo que a gente produz. Eu não consigo aumentar a base de seguidor se o meu conteúdo não for percebido pelo usuário ou pela audiência como um conteúdo relevante. E toda essa blá 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 que eu estou falando é para reafirmar que eu preciso descobrir o meu conteúdo relevante. Um dos caminhos, onde é que eu começo? Descobrindo qual é o meu propósito. Porque ele é a minha verdade. É com ele que eu vou viver. Entendeu? Então, eu preciso saber qual que é a verdade do Inmetro, né? Para eu saber qual é o conteúdo que a gente vai produzir. Digamos que a verdade do Inmetro seja atestar a qualidade dos produtos que estão disponíveis para o consumidor, ou para um tipo de consumidor. Ele está vendendo o quê? Nada, ele está vendendo o quê? O que o Inmetro vende? Segurança. Isso é a verdade do Inmetro, inabalável. Quando eu for seguir o perfil do Inmetro, se eu olhar aquele perfil e falar, cara, isso aqui me dá muita segurança, essa comunicação do Inmetro me passa segurança, entendeu? Eu estou eternamente apaixonada pelo Inmetro, não vou largar nunca mais esse perfil. Mas o Olavo não vai conseguir fazer esse perfil com essa característica se ele não planejar isso. Não é à toa que as coisas nascem, gente. Assim, tem que ter esse processo de construção desse conteúdo. Então, assim, o Olavo tem que descobrir qual é o propósito dele, do Inmetro e dessa comunicação, para ele passar isso, porque isso não vai acontecer quando ele escrever um card com a palavra segurança aqui. Não é assim que funciona. Ler a palavra segurança não transmite segurança às pessoas. É uma informação solta, entendeu? O que transmite segurança? O conjunto de informações que o Olavo vai produzir, o feed do Olavo vai me transmitir segurança,
a abordagem, o enquadramento dos conteúdos que ele vai produzir me transmite segurança, entendeu? É um contexto todo de perfil de rede social. Então, assim, se ele não se organizar para descobrir esse propósito inicial, ele não vai conseguir refletir isso na comunicação que ele está produzindo. Tá o quê? Tá aqui? Ana, deixa eu, Vai, cara. sei lá, tentar dirimir aí uma dúvida minha. Sim. Quando você fala que o número de seguidores é tão relevante, eu estou no meio de um livro que chama Superfans, eu não sei se você já leu, do Fat Flying, que ele fala que o número de seguidores não é tão importante. O ideal é que você tenha seguidores que sejam verdadeiramente seguidores. E aí cai muito naquilo que você acabou de falar, e do vídeo que você passou, né? Assim, tanto faz o que você for lançar, se você já tiver adquirido essa confiança do teu seguidor, tanto faz o que você falar, ele vai te seguir, porque você está ali falando de porquês e não de quês ou como. Eu acho que tem tudo a ver. Mas, assim, o que eu fico imaginando, e aí a gente trabalha na mesma instituição, e eu fico pensando, né, assim, por exemplo, o Senado tem uma porção de seguidores, mas, por exemplo, eu sou analista do Twitter, do Senado, por exemplo, e a gente vê o tanto de seguidores que tem, mas o tanto de críticas que tem, mas aí a gente tem um problema muito maior, porque a gente tem uma política descredibilizada no Brasil. Então, assim, não é assim, a gente tem que saber também analisar ali aquelas críticas no Twitter, por exemplo, que é uma mídia para isso, feita para isso, mas que a gente precisa tentar dar pesos e medidas às coisas, exatamente porque a gente não é a instituição Senado diretamente que está sendo atacada ali, é toda uma política brasileira atrás de políticos, enfim. Mas aí, assim, eu queria te entender um pouco melhor quando você fala que esse número de seguidores, esse número de followers é tão importante. Como que ele é tão importante se, por exemplo, numa mídia qualquer que a gente tenha, aqueles seguidores ali, eles estão mais ali para atacar do que não? Mesmo assim, você continua sendo isso uma medida? Sendo isso sei lá, uma estaca ali para dizer, não, se eles estão me seguindo é porque eu sou muito importante, sei lá, é porque eu sou grande? Não, então, deixa eu tentar clarear isso, e foi bem bacana essa sua intervenção, Karen. No caso específico do Senado, a gente tem muitas camadas de interpretação, tá? Porque eu tenho uma camada maior, que é a política no país. Eu tenho uma camada no nível inferior, que é o próprio nível da instituição, do Senado Federal. Eu tenho uma outra camada, que é o perfil do Senado Federal nas redes sociais. Isso a gente está fazendo uma desconstrução teórica, isso na cabeça das pessoas é um bololô só, tá? A gente só está fazendo como uma categoria de análise. Se a gente for pensar o êxito do perfil do Senado nas redes geral, não estou falando só Twitter, Instagram, na rede social, ele, inclusive, ele descola da opinião ou da imagem que as pessoas têm do Senado, de alguma maneira, porque se você for olhar Senado e Câmara, e a gente fala mais ou menos Congresso, é uma das instituições mais mal avaliadas do país, né? Mas, em compensação, e isso é uma espécie de dissonância, o perfil da rede social do Senado, não da Câmara, mas o do Senado, ele é um dos maiores da área pública. Então, você fala, como é que as pessoas falam tão mal e ainda seguem o perfil? Isso pode ser uma dissonância. E porque isso tudo tem um guarda-chuva da política. Se você analisar a tônica do perfil de rede social do Senado, por exemplo, ele mais ou menos se distanciou da política pragmática realizada na casa. Ele tem uma pegada muito de prestação de serviço. Então, a conexão que ele faz com o cidadão
é no nível da conexão da prestação de serviço público. Mas isso é a Eu acho que é o grande papel, da comunicação pública, né, Ana? Eu acho que, às vezes, a gente patina, não só no Senado, quanto em outras, eu acho que a gente vai descobrindo mas eu acho que a comunicação pública, ela é isso, né? Ela é essa prestação de serviço, né? Sim, concordo, é verdade. Mas aí isso é a comunicação que a gente manda, tá? Mas a comunicação da volta do cidadão para cá, esses níveis, eles não são claros. Lembra que eu falei que é um bololô? Então, assim, o cara tem raiva da vacina que não saiu, e aí ele entra num perfil político que para ele é tudo a mesma coisa, e olha, mete bala lá. Então, quando a gente vai fazer essa análise, a gente tem muito que entender qual é o sentimento do nosso interlocutor. Por exemplo, eu trabalhei muito no programa de visitação do Senado, gente, e que era da área de relações públicas, eu era de lá e tal. Muitas vezes, pessoas chegavam dentro do Congresso, na visitação física aqui em Brasília, e falavam assim, onde é a sala do presidente da República? A gente não falava nada, porque mas na cabeça, assim, do outro lado da rua, você está no prédio errado. Mas a pessoa que chegava, o cidadão que chegava lá, para ele, Brasília é uma coisa única, entendeu? Se ele está no Congresso e ali é o Senado, e do outro lado da Câmara, do outro lado da rua, tem o Gilmar Mendes, e do outro lado tem o Bolsonaro, não faz sentido para a cabeça da pessoa. Olha, entendeu? Ana, e eu vou acrescentar mais, nem tem a ver com classe social isso não, viu? Não tem. Não tem, entendeu? Então, assim, e na área pública, por exemplo, eu vejo que a gente sofre isso. Então, assim, as pessoas já não entendem direito qual é o limite direito de cada órgão. Então, assim, há uma confusão e a gente tem que ter essa compreensão e entender de que isso não é uma questão pessoal, né? E que muitas vezes a gente recebe críticas no perfil, às vezes a gente recebe elogios no perfil. Hoje a gente recebeu um elogio muito lindo. A pessoa falando, poxa, esse perfil de vocês é legal, porque estimula a cultura, valoriza o bem do brasileiro. Aí você fala, pô, legal, é o meu perfil, ele está elogiando o meu perfil, ele sabe disso. Tem outras que ele fala assim, poxa, mas ninguém votou, sei lá, o Pacto Federativo. Não era comigo esse assunto, entendeu? Então, não é uma questão do perfil. Ana, eu posso dar um exemplo. Eu trabalhei no monitoramento da Caixa, nesse negócio do auxílio emergencial, né? E a conta da Caixa, a gente só era bombardeado com muita coisa, só que isso ajudava a gente a pensar os conteúdos para as redes, para poder tirar a dúvida do pessoal. Tipo, então a gente conseguia fazer esse filtro e tal, apesar, né, do pessoal estar acabando com a gente lá, a gente conseguia aproveitar isso. Tipo, essa parte negativa, né? E sem contar, gente, que de verdade a gente também é alvo, e a gente, todo mundo, mas estou falando a gente na área pública também, né, gente? A gente é alvo de movimentos que não são espontâneos, tá? Todo mundo sabe disso. Então, assim, eu posso ser alvo porque é um uso político e faz parte da política. Não estou falando de fake news e tal, que daí já extrapola, mas assim, gente, tem bot para todos os lados. Eu amo, viu? O colega que estava trabalhando no Twitter, eu amo aquele perfil do bot Sentinel, porque quando a gente vê que a gente está apanhando muito, você vai lá e fala isso aqui. Não sei se vocês conhecem, é @bot Sentinel. Ele diz se é uma campanha falsa ou não, entendeu? Porque se a gente apanha demais, você vai olhar e fala assim, aqui, ó, não é gente que está fazendo isso, é uma campanha organizada e paga, tá? Então, assim, também a gente tem que ter esse cuidado quando a gente analisar a interação do cidadão quando volta, porque nem sempre é verdadeiro e nem sempre é espontâneo, tá? Obrigada, Ana. Eu queria só fazer um adendo. Então, pode fazer. Quem que está falando? Adriano. Justamente nesse caso das redes sociais do Senado que se dissociaram, né? Eu com muito orgulho, fiz parte dessa mudança, né? Verdade. Quando eu comecei a trabalhar com a rede social de lá, ele era basicamente um broadcast de notícia. E a gente entrou justamente com essa pegada, eu e Tarso,
de humanizar, e acho que é isso que a gente estava falando no slide anterior, e que é a ideia do vídeo. A dissociação partiu muito do ponto que era o seguinte: o que a gente quer que o Senado seja? O Senado, ele é um formador de democracia. E para a gente conseguir que a gente seja entendido como um agente democrático, a gente tem que falar não só sobre a atividade legislativa, mas sobre como aquilo muda no nível pessoal a vida das pessoas. Que as leis aprovadas mudam aquilo, que a legislação em vigor muda na vida das pessoas, no caso comum. Então, você dissocia da questão política e passa para a questão democrática, para a questão educacional, que é doutrinar as pessoas a entenderem que lados políticos, qualquer coisa, faz parte da sociedade, né? E isso, muita legislação, muita coisa, e também sempre repisar, que era a questão da visitação, da Caixa, de coisa, de que eu sou isso aqui, né? Por exemplo, a Caixa ela não é só o auxílio, a Caixa ela é um banco de fomento. A Caixa está aí, o objetivo dela é outro, e o Senado é isso, né? Sim, mas a gente é diferente da Câmara, a gente é diferente de, né? Cada um é o seu poder. Repisar o que é na prática, mas também isso, né? No fundo, a gente é um agente da democracia. Sem isso tudo que a gente demonstra na rede, não haveria democracia, não haveria uma sociedade, não haveriam direitos, né? Então, acho que é isso, muito daquele vídeo, né? A gente não está fazendo leis. Né? Quando a gente fala dessa verdade, desse propósito mais profundo, você vê que o resultado aparece. Porque você está falando a sua verdade, não é uma verdade do seu órgão, não é... E assim, e é fácil, gente. Tem algum órgão público que foi criado para sacanear o cidadão? Não, nenhum. É fácil. É difícil fazer isso na empresa privada. Porque assim, qual que é o objetivo da Coca-Cola? Além de deixar as pessoas obesas, né, no planeta, além de espalhar a obesidade no planeta, é grana, é ganhar dinheiro. Como é que você fala qual que é a verdade, o propósito da Coca-Cola não é distribuir saúde, não, gente. Distribuir saúde é propósito da Secretaria de Saúde, não é? Do hospital universitário. Esse é o propósito. Então, assim, a gente falar da nossa verdade na área pública, eu digo que é moleza. É só a gente olhar a essência do nosso órgão. E a essência dele é boa, entendeu? A gente só tem virtudes nesse caso. Isso eu falo. É a coisa mais gostosa do mundo. Você pega qualquer órgão público, olha que lindo que é a missão do Inmetro, é garantir segurança às pessoas, né? É avalizar que os produtos são feitos de maneira correta. Gente, é fácil isso, entendeu? E quando a gente chega nesse ponto, a gente começa, sim, a produzir um conteúdo que tem qualidade e é percebido como tal, né? Então, só para fechar a questão da base de seguidores, o que eu quero colocar é que a base de seguidores é uma consequência, ela nunca é o seu objetivo. Você vai aumentar a sua base de seguidores, porque, assim, meio que uma obsessão. Todo mundo que começa um projeto fala, eu quero muito, muito, muito seguidores. Aí eu tenho uma colega que fala assim, eu só tenho 1.000 seguidores no meu Instagram. Eu falei, coloca 1.000 pessoas na sua casa, vê se cabe. Depende, entendeu? Às vezes, 1.000 seguidores é tudo que você precisa. Às vezes, como no Senado, 3 milhões é um número muito bom, entendeu? Então, assim, mas ele sempre é consequência da qualidade do conteúdo que a gente produz. E você nunca vai conseguir produzir um conteúdo de qualidade se você não for buscar lá qual é o propósito que você tem dentro da sua organização, e esse propósito vai ser puxado, pensado, para você começar a construir o conteúdo que você vai produzir. Tá bem? Gente, já passamos do final da aula. Mas o papo tá bem bom, viu, Ana? Ai, que coisa! E eu ainda tenho aqui, olha, na minha colinha, olha, eu tenho muitas coisas para falar ainda. Mas é isso, também a gente precisa respeitar um pouco o horário, tá? E a gente continua, então, desse ponto, só para vocês, eu vou passar rapidinho, a gente vai falar da trilha de conteúdo, tá? Deixa eu passar aqui, deu uma travada, olha. A gente vai ter 5 caminhos para seguir aqui nessa nossa trilha de conteúdos, tá? Só para vocês darem uma olhada. E a gente vai chegar
a completar mais essa etapa do nosso planejamento. Eu vou dando aqui esses passos, tá? E a gente vai completando para chegar lá na 4ª aula, a gente tem um conjuntinho já de um planejamento bem perto de uma aplicação prática, que é o meu objetivo aqui com vocês. Tá bem? Tudo bem? Então, a gente vai dar uma encerrada por aqui. De novo, quero agradecer muito, né, a presença de vocês, a participação. Essa era a aula que eu tinha imaginado, com a gente conversando, a gente trocando, trazendo a vida real de cada um de vocês aqui, na medida do possível, tá? E acho que isso faz com que o conteúdo seja mais aproveitável, né? Porque senão eu fico aqui só falando sozinha, e eu acho que a gente não faz as passagens direito. Isso aqui é muito próximo de uma sala de aula, que é o lugar que eu gosto de estar. Então, muito legal, viu, gente? Obrigada pela participação de vocês. Segunda-feira estamos aqui de novo, tá? Eu queria falar do TikTok, não vai dar tempo, mas vamos falar do TikTok. Eu tô assim com cosquinha na língua para falar, eu tenho exemplos lindos do TikTok, funciona, mas é isso, tem que ser você, né? Tem que ser a sua verdade, não dá para fazer só porque é modinha, não entre porque é modinha, tá? Mas assim, dá para entrar bacanão no TikTok, viu, gente? Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Ou já estou encerrando mesmo? Então tá, pessoal. Tchauzinho, segunda-feira a gente se encontra, viu? Bye, bye.